Saudações fraternais a todos, sejam bem-vindos ao programa Viva o Evangelho. Este programa que é de inteira responsabilidade da Igreja Bom Deus. O Evangelho que cura, o Evangelho que transforma e o Evangelho que liberta. Este Evangelho que aprendemos no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16. Ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que aceitar e for batizado será salvo, mas aquele que não aceitar será condenado. Hoje vamos falar de um tema bastante pertinente. Hoje vamos falar sobre o papel da igreja dentro da sociedade, onde vamos aprender o conceito de igreja e sociedade. Para que esse tema seja bem desenvolvido, trago para vocês convidados extremamente abençoados, convidados extremamente importantes, figuras emblemáticas da nossa igreja IFEPA Bom Deus. Temos aqui os nossos convidados, pastor Alexandre Sumbo Panzo, pastor provincial de Luanda. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Temos aqui a nossa evangelista, irmã Elizabeth, e também terapeuta familiar. Seja bem-vinda. Para dar já o início ao nosso tema, eu gostaria de perguntar ao pastor provincial, reverendo pastor Sumbo Panzo, sobre o conceito entre igreja e sociedade. Muito obrigado. Primeiro, recebam minhas saudações, aquele que está no outro lado, e agradeço a Deus que permitiu esse encontro. Agradeço-vos também por esse belo programa. Respondendo a essa causa, digo que foi mesmo por causa da sociedade, ser humano, que Jesus teve que vir ao planeta Terra. Não veio procurar outra coisa. Nem veio procurar riqueza, nem veio procurar os animais, mas o ser humano criado na imagem e semelhança de Deus. Então, essa sociedade, os filhos do casal Adão e Eva, multiplicando-se, criou uma sociedade. Amém. Pastor Alexandre Sumbo Panzo, quais são os ensinamentos bíblicos que devem ser aplicados entre a igreja e a sociedade? Muito obrigado. A igreja deve se associar com todos que são da sociedade. O ser humano, o homem de ambos sexos. Quando falo homem, digo mulher, homem. E entre estes homens existem jovens, existem idosos, ainda temos outra faixa etária, adolescente, como as criancinhas. A igreja tem esse papel de como se aproximar, porque nós dependemos do ser humano para podermos agir ao papel principal da igreja. Não é questão de templo. Amém. É interagir com o ser humano, com pessoas. Certo. De acordo com a Sagrada Escritura, no livro do Efésios, do capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Amém. Pastora Elizabeth, evangelista, como é que consegue conciliar a vida pastoral com a vida social? Primeiramente, agradeço a produção pelo convite. Amém. Muito obrigada pelo belo programa. Amém. Viva o Evangelho. Estou grata por ter participado com uma figura muito importante da nossa igreja. Amém. Que está bem aqui do meu lado. Glória a Deus. Pastor reverendo, né? Nosso pai, pastor Alexandre Sumbo Panzo Alexandre, reverendo representante de Luanda, nesse caso. Muito obrigado pela honra. E é muito, muito importante estar aqui do lado do pai, participar desse programa. Então, temos um belo tema, muito importante para já, o papel da igreja na sociedade. Primeiro aqui, devemos saber quem é a igreja. A igreja sou eu, a igreja é você que está do outro lado a nos acompanhar. Não existe igreja sem sociedade. Sociedade é um grupo de pessoas.
E foi para isso que o Evangelho surgiu. O Evangelho veio para salvar esta mesma sociedade. Então, como lidar ao lado do pastorado e, ao mesmo tempo, como é que foi a questão? Como é que consegue lidar a vida social com a vida pastoral? Bem, primeiro ponto é que nós temos que saber como lidar com essa mesma sociedade, quem nós somos. Certo. Quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos qual é a nossa missão na Terra. Existem pessoas que vivem, mas não conhecem o papel dentro da sociedade. Então, há pessoas que vivem como se vieram acompanhar pessoas cá. Temos irmãos, na sociedade em geral, pessoas que não sabem qual é o seu papel e por que foi chamado. Então, é muito necessariamente que nós sabemos onde nós estamos, onde nós vamos. É necessariamente nós sabemos acerca disso, daquilo que nós queremos. Então, como lidar, não tem sido difícil para mim. Sou terapeuta de casais, tenho dado mentorias empresarial, sou coach atualmente, né? Não é uma tarefa fácil ter que lidar com o lado religioso, ou o cristianismo, e a social para essa parte também da sociedade. Então, quando nós vamos para a sociedade em si, nós apenas levamos praticamente o Evangelho em si. Certo. Porque nós sabemos a nossa missão. Foi para isso, conforme o nosso pai disse, foi para isso que Jesus veio ao mundo. Amém. Para libertar estas mesmas pessoas que estão dentro da sociedade. Amém. Então, quando nós vamos para este lado da sociedade, todas as áreas da vida, é necessariamente que nós levamos o Evangelho. É necessariamente. Então, certo. E nossa evangelista, no aconselhamento dos casais, tem aplicado a sua experiência como cristã? Tem usado a palavra de Deus para assim poder conciliar com a sua experiência carnal? Sim, sim, tem acontecido o extraordinário. Amém. Nós somos representantes de Deus na Terra, então, onde está o Filho de Deus, o nome de Deus tem que ser glorificado. Amém. Tudo quanto que nós fizemos é para a honra e glória de Deus. Por isso que o Filho de Deus, para não se desviar, primeiramente tem que analisar aquilo que ele tem que fazer. Então, graças a Deus, tem sim dado certo. Muita gente tem recebido o Evangelho por esta parte, porque nós, como filha de Deus, muitas das vezes, para mim ou para Deus ganhar uma alma, não é muito necessariamente eu abrir a minha Bíblia. Certo. O meu comportamento em si, certo, a minha forma de ser, interagir, não tem como. E nessa parte da terapia tenho ganhado muitos casais, certo, já muitos relacionamentos que não estavam a dar certo. Já tive palestras grandes na Febracis e outros locais em que os casais até vieram, estou a dizer o lado feminino, vieram com os anéis no bolso, pronto para uma separação. Mas quando ouvem a palestrante ou a mentora que está aí a falar qualquer coisa, eles se sentem comovidos. Então, esse trabalho não é meu, é de Deus. É de Deus, amém. Reverendo pastor provincial, Sumbo Panzo, como pastor provincial, acredito que tem enfrentado muitos desafios entre crentes e descrentes. De que forma tem feito para assim poder solucionar? Sabemos que nas nossas famílias nem todos aceitaram o Evangelho. Ainda temos aqueles descrentes. E há momentos em que as famílias realizam eventos familiares e sentem-se um pouco incomodados quando o parente que aceitou o Evangelho no início, quando ele pede para que antes da atividade começar, que se possa fazer uma oração, que se possa entregar nas mãos de Deus. Como é que tem enfrentado essa situação entre os crentes e os descrentes? Muito obrigado. É um ponto que nem podemos espiritualizar tudo. A igreja, no seu ponto essencial na sociedade, é além das quatro paredes. Quando já é além das quatro paredes, estamos a ver famílias biológicas, temos vizinhos, vizinhas, temos colegas, porque alguns são cristãos ou crentes, mas trabalham, têm suas empresas. O exemplo aqui da evangelista é evangelista, mas ela já é estudiosa para esse serviço de terapeuta.
ela fala para a dignidade social. Então, a igreja tem muitos pontos, mas eu aqui fiz uma cábula minha, apontei. Certo. São 6 pontos que eu trago. A igreja, primeiro ponto, ela é representante de Cristo. Cristo, amém. Na ausência física de Jesus, esse Jesus que lemos na Bíblia, então, a igreja, toda essa sociedade que creram, então, além do culto que é da parede, essas pessoas identificam-se como representantes de Cristo. Como eu havia dado no Efésios, capítulo 1, versículo 22, 23, os amados têm que ter lá no outro lado, talvez, papel para poder apontar, mas eu leio aqui na Bíblia, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Quer dizer, o Deus colocou tudo por debaixo de Cristo e o Cristo deu tudo à igreja. A igreja tornou como Senhor. É representante de Cristo na sua ausência física. Nós vimos que Jesus andou na sociedade e encontrou a fome. Disse a seus discípulos, dá pão para este povo. Ah, não, só temos 2 pães e temos... Disse, procurem forma. Acharam a solução, aquela comunidadezinha, onde havia Pedro, João, Tiago, Mateus, e solução surgiu. No meio da comunidade havia solução. Quer dizer que a igreja tem um papel social, espiritual, material, moral, cívica, e temos que entrar com tudo. Amém. Um dos pontos, como representante, disse no versículo 23 que a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, doutora, veja que essas pessoas chamadas igreja estão a viver aonde? Não é no templo. Certo. Vivem nas suas casas. Certo. Então, esta parte de complementar-se é que é o papel de representar os bons hábitos, os bons costumes, a educação cristã para com a nossa vizinhança. Aqui a evangelista disse que até o nosso comportamento como representante de Cristo, antes de abrirmos a Bíblia, alguém pode converter. Esse é o primeiro ponto da nossa representação, como o Cristo é representado por nós. Segundo, é formação espiritual. A igreja tem a formação que tem que introduzir na sociedade. Levar a palavra, o evangelho, e nessa formação ele introduz-se no ensino da palavra. Nós encontramos alguns que eram delinquentes, desprezíveis na família, por causa de quê? Por causa de estar a drogar-se, ou ele tinha a vida somente de lutar. Encontrou a palavra de Deus, a palavra tem poder de entrar e transformar essas pessoas. E essa pessoa na sociedade só vai alcançar esse favor se a igreja tiver nesse segundo ponto, transformação espiritual, no ensino da palavra. Amém. Como o Mateus 28, versículo 19 até 20. Amém. Glória a Deus. Para você que nos acompanha através do canal Bom Deus Internacional, não saia daí, voltamos apenas só para bebermos uma aguinha. Até já. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar. Quem é o homem valente? O homem valente somos nós. Nós que temos Jesus Cristo dentro do nosso coração, recebemos o Espírito Santo, somos valentes. Mas o inimigo, para nos roubar aquilo que Deus nos deu, primeiro tem que nos amarrar. Ele vai destruir tudo
quanto Deus nos deu. E teu irmão não é teu inimigo. Teu inimigo é o diabo Satanás. Ele é que tem autoridade sobre os demônios. Todo demônio, ele precisa de uma casa onde ele vai fazer o trabalho dele. Eles começam a manipular as emoções da pessoa que eles possuíram. Esta pessoa começa a ter comportamentos diferentes. Tem pastor que tem demônio, você vai ver com a Bíblia. Ele está pregando no altar, ele está a orar aos doentes, mas esse pastor está possuído pelos demônios. Esta casa tem duas pessoas que podem viver nela. O Espírito de Deus ou o Espírito mau. Esses dois espíritos não vivem juntos. Ou você tem Espírito de Deus, ou você tem Espírito. Cada humanidade tem o seu demônio. Os demônios estão em todos os sítios. Entram na igreja, então louvar também conosco, mas está dentro de uma pessoa. Você pode estar a cantar na igreja, você pode estar a ouvir a palavra de Deus, mas está com demônios. Os demônios estão atentos. Ele conhece que nós somos valentes, porque temos Jesus, mas eles estão todo dia a nós atrás para ver quando é que nós vamos falhar. Aí eles vão nos amarrar. Tem pessoa com demônio que você não vai acreditar se tem demônios. Inveja é demônios. Trair os outros é demônio. Manejar armadilhas para os outros são demônios que fazem isso. Guerra entre irmãos são demônios que trazem. Perseguir os outros para lhes fazer mal são demônios que trazem. Feitiçaria vem dos demônios. Até adultério são demônios que trazem. Todos que fazem isso estão possuídos pelos demônios. TV Boa Nova. O Evangelho em primeiro lugar. Sexta-feira é o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morreu para salvar a humanidade. Para relembrar esta grande demonstração de amor, a IFEPA Bom Deus realiza, com grande fervor espiritual, oração e jejum, onde os fiéis não comem nem bebem, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas no Templo Internacional. Com choros e clamores, entregam todas suas aflições nas mãos do Senhor da cura e maravilhas. Venha e participe. TV Boa Nova. O Evangelho em primeiro lugar. Ambenza fala de tudo um pouco. Bíblia, juventude e conversas milionárias no seu programa Encontro Juvenil. Se quiser se emocionar e ouvir verdades, ligue-te a Adélia Ebo, a apresentadora dos telespectadores assíduos que sempre quer saber das vivências no seu programa Braço do Senhor. Quando desejar viajar nas melodias, conhecer os talentos da música gospel, senta, ligue a tela e se conecte com Bento Tomás no Bom Deus Podcast. Tudo isto é na TV Boa Nova. Acompanhe no Facebook, TikTok, Instagram e YouTube Bom Deus Internacional. TV Boa Nova. O Evangelho em primeiro lugar. Estamos agora mais uma vez de volta ao nosso tema, o papel da igreja dentro da sociedade. Conseguimos aqui, junto com os nossos convidados, aprender a diferenciar o que é sociedade, que é um conjunto de comunidades, de pessoas com características comuns, e igreja como uma escola de fé, como uma escola que tem como missão educar e pregar o Evangelho. Vamos agora dar a continuidade ao nosso tema, outra vez com os nossos convidados. Pastor Alexandre Sumbupanzo, quais são as dicas e as estratégias para que se possa manter uma relação saudável? Na relação saudável entre a igreja e a sociedade. Entre a igreja e a sociedade. Vou trazer um ponto muito focado com a igreja, que esse ponto é a transformação social e a caridade. Quer dizer, a igreja tem que se introduzir no meu público. Vou dar um testemunho. A semana passada
a nossa camada juvenil foram até a CETEP, ao hospital que se encontra no Calumbo, foram fazer o quê? Doar o sangue. Não pode perguntar se ali tem uma cristã do bom Deus, não. Ali onde a gente, então a igreja chega, se familiariza. Isto é para se cumprir o que está escrito na Sagrada Escritura, no São Tiago, capítulo 1, versículo 27. Se a igreja perder este papel social, a sua espiritualidade vai ser difícil. Há pessoas que foram doados sangue, mas também há pessoa que logo viu um jovem a doar sangue e disse: eu vi que vocês são da igreja, pode me ajudar na oração? Foram doar, mas também aproveitaram fazer oração aos doentes. E o Provérbio capítulo 31, versículo 8 e versículo 9, ali o sábio Salomão diz que é preciso que a igreja ou a pessoa de Deus fale sobre os necessitados, defenda aquele que está encurralado, quer dizer, não consegue de agir. Então a igreja tem muitas possibilidades de levar o evangelho, mas com muitas estratégias. Falando dessas dicas e estratégias que o reverendo pastor acabou aqui de dizer, cabe a nós como igreja julgar, condenar alguém que está no mundo ou resgatar essa alma? Nós não podemos julgar nem condenar, porque essa pessoa lá no mundo já está condenada. Essa pessoa já foi posta na lista do diabo e Satanás, que é dele. E vejamos que Satanás não é amigo do ser humano. Ele começa a fazer como se fosse uma amizade no ser humano, mas o projeto é para ir com ele ao inferno. Por isso que São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, como a doutora jornalista acabou de frisar, que esta igreja tem o papel de levar o evangelho, que o Senhor Jesus comissionou, fez uma comissão grande de gente, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura é toda a sociedade. Toda a sociedade, certo? Amém. Para a serva de Deus, qual tem sido o seu papel dentro da sociedade? Tem desenvolvido alguns projetos ligados a mulheres, alguns projetos ligados à reeducação familiar? Tem tido algumas palestras com algumas mulheres onde tem partilhado sobre a sua experiência espiritual? Tem sim. E para já faço aqui a publicidade para quem está nos assistir. Vai lá na minha página, Tia Beth Fala Tudo. Lá tem passado, vai no Insta, vai no TikTok, vai em outras redes, Tia Beth Fala Tudo. E para uma mentoria de casais é o 941 74 41 09. Tem sim. Primeiramente, é aquilo que eu disse no princípio, que primeiramente nós devemos saber qual é o nosso papel dentro da sociedade, certo, sendo cristão. Muitas das vezes é aquilo que o pai disse, acabou de dizer o meu pai, disse que nós espiritualizamos tudo, é verdade. Nós temos que saber que existe a cooperação e a competição. Nós nos perdemos por causa da competição. No lado do papel da sociedade, estou a dizer para o lado feminino, nós temos que ser cooperadora, mulher sábia para a edificação. Esse projeto nasceu bem porque, no meu coração, porque é muito triste, e vi isso, não é coisa de contar, algo verídico, casais a se deixarem, e quem sai sempre a perder são os filhos. Os filhos, realmente. E quando nós estamos a ver que tem famílias a serem destruídas, é a igreja que está a ser destruída. É a igreja, a sociedade quer dizer que a sociedade fica destabilizada. Realmente. Sem sentido. Então foi por aí que a Tia Beth saiu. É uma forma também de pregar o evangelho. E graças a Deus tem uma boa aceitação. Mas para o lado das mulheres, muitas das vezes espiritualizamos tudo onde não deve. É aí onde nós entramos, que deixamos até a nossa formação, porque temos Deus. Eu, na minha forma, quando eu digo que quando o Saul acaba, porque todo mundo tem aquela de que não, fica assim nela, mas quando depois desperta, você consegue não. Essa aí pensa além do horizonte. Toda mulher tem que pensar além do horizonte. Porque toda mulher nasce sábia. Mas agora, como nós vamos levar essa sabedoria? Precisamos de uma direção.
E muitas mulheres, em vez de pensarem no seu projeto, em vez de pensarem como se posicionar, pensam na competição. É aquilo que eu disse no princípio. A cooperação é muito diferente da competição. Cooperar é o quê? Cooperar é ajudar. Ajudar o desenvolvimento da nossa sociedade. Certo. E quando nós esquecemos da cooperação, entramos aí para o outro lado da competição. É onde nós perdemos o nosso foco. Você está vendo pessoas, entram para a igreja, não sabe por que entrou para a igreja, vai para mostrar roupa, melhor unha, melhor cabelo. Então quer dizer que essa não conhece a sua missão. É aquilo que eu disse no princípio, que é necessariamente nós conhecermos a nossa missão. O que é que nós queremos? Mulheres com vocação de serem empresárias, mas o meio. É necessariamente nós estudarmos o meio em que nós estamos inseridos. Eu, em particular, eu estudo as minhas amizades. Quem no momento alguma coisa não pode ser meu amigo. Não pode. Porque é onde depois começa, não, é interesseiro. Não, eu aprendi que por natureza todo mundo é interesseiro. Até pelo lado negativo, todo mundo segue. Se está a seguir a negatividade é porque ele atraiu-se pela negatividade. Então, é necessariamente que nós sabemos o nosso papel dentro da sociedade como mulher. E quando nós sabemos o nosso papel, vamos ter lares a estarem bem estruturados. A sociedade em si é aí onde depois, porque noutrora as mulheres não podiam fazer nada. As mulheres eram dependentes dos maridos. Agora nós temos mulheres engenheiras, arquitetas, mulheres que trabalham no petróleo e tudo mais. Mecânicas, empresárias. Pastoras e tudo. Pastores e tudo mais. Antigamente, é verdade. Antigamente quem podia ser apenas administrar a palavra eram apenas os homem. As mulheres eram mas graças a Deus, a palavra de Deus surgiu e nos libertou. Amém. Glória a Deus. Eu vou chamar agora aí a nossa repórter Miloca Teresa. Ela que está aí do outro lado para entrevistar aí algumas irmãs. Até ela tem aí algumas perguntas para fazer. Umas não sei se vão acertar e outras também eu tenho a certeza que algumas delas vão acertar. Irmã Miloca, paz e graça. Saudações, irmã Helena Sauimbo e todos os telespectadores que acompanham-nos nesta primeira edição do programa na TV Boa Nova. Estamos em março, que é o mês considerado o mês da mulher. A mulher é uma mãe, a mulher é uma esposa e a mulher é uma flor dentro da sociedade. E nós estamos fora do estúdio para saber de alguns fiéis da IFEPA Bom Deus se na realidade sabem quais são as mulheres que influenciaram na expansão do Evangelho. Acompanha-nos. Aleluia, irmã. Amém. Primeiro e último nome? Helena Francisco. Irmã Helena, são as mulheres que contribuíram na expansão do Evangelho cá na Boa Nova? Bem, as mulheres que contribuíram na expansão do Evangelho cá na Boa Nova são várias, mas aqui vou citar só 3. Tá bom. Que é a mamãe Cristina, a mamãe Fundo Madaleno, Daleno e a mamãe Tete. Tá bom. Quais são as mulheres que contribuíram na expansão do Evangelho da Boa Nova? As mulheres que contribuíram na expansão do Evangelho na Boa Nova em Angola são a mamãe Teresa, a mamãe Teresa Nguinamau Ndombele e a mamãe Fundo Madalena Lutumba. Tá bom. E poderia nos dizer um pouco quais são os feitos destas mesmas mamãs que expandiram o Evangelho na Boa Nova? Até aqui me perdi. Reprovou. Mamãe Angelina, quais são as mulheres que contribuíram na expansão do Evangelho na Boa Nova? Na verdade, quando hoje nós estamos... Eu não entendi o que ele falou. Nós estamos a conhecer, aleluia, amém, é através da nossa mãe, reverenda Fundo Madalena Lutumba. Ela foi uma mulher guerreira, ela foi uma mulher pacífica, ela foi uma mulher que ajudou muito o ministério para que hoje nós também viemos a recolher bênção, cada um que não estava com filho, que não
não estava com o marido, que não estava com o negócio, que não estava com a casa, porque tudo saía aqui no Bom Deus. É através da nossa mãe. Ela não ficou cansada, seja na chuva, seja só, ela estava atrás do nosso velho. Então, a grande mulher, o trabalho que ela fez, nós também que ficamos, nós temos que mostrar aquela boa obra que a nossa mãe mostrou, início das crianças dele, até no Ministério de Deus. Quais são as mulheres que contribuíram na expansão do Evangelho na Boa Nova? Maria Madalena, Mamá Fundo Madalena e a mamá Dinamão Teresa. Eu não entendi o que ele falou. Só são esses? As outras não conheço mais. Mamãe Mimi, quais são as mulheres que contribuíram na expansão do Evangelho na Boa Nova? Quem são as mulheres? É claro. Quais são as mulheres que contribuíram na expansão do Evangelho da Boa Nova? Não sei como explicar. Reprovou. Não filma, não filma. Que história é essa? Aleluia, irmã. Amém. Primeiro e último nome, por favor. Sara Massumo. Irmã Sara, podes dizer-nos quais são as mulheres que contribuíram na expansão do Evangelho e quais são os efeitos das mesmas? As mulheres que contribuíram para a expansão da Boa Nova, primeiramente temos a Fundo Madalena, em memória, Guinamão Teresa Dombele, temos a Mamá Santa Muacavanda, temos a Mamá Mônica Diambe, temos a Mamá Tolo Georgina e Mamá Tsingani Liliane. Então é isso. Várias são as mulheres que contribuíram e contribuem mutuamente na expansão do Evangelho. Hoje, a Boa Nova conta com mais de 150 mulheres servas que são um instrumento na mão do Altíssimo para a expansão do Evangelho. Ficamos por aqui. Fique com Deus. Estamos aqui mais uma vez de volta com seu programa Viva o Evangelho. Acabamos de receber agora a confirmação da nossa repórter Miloca Teresa que temos só na província de Luanda mais de 500 mulheres a servirem o Evangelho na Igreja Boa Nova. Pastor provincial de Luanda, esses dados estão certos? É mais de 500 mulheres que servem Senhor nessa província capital da Igreja no mundo e a capital angolana. A destacar são 17 reverendas pastoras. As pastoras são 109 mulheres pastoras, que as evangelistas são 441 mulheres que estão a servir, que deu o total de 567 mulheres guerreiras, servas do Senhor, incansáveis, a qual eu digo muitos sacos de aleluia a eles. Amém! E feliz março, mulher! Amém! Glória a Deus! Vamos aqui agora voltar para a nossa evangelista. Evangelista, sendo assim tão jovem, como é que foi a reação da família quando recebeu o chamado para servir? Bem, muito obrigada. Muito obrigada, sim. Sabemos que somos jovens e temos um tema muito pertinente, que é o papel da igreja na sociedade, e nós somos a igreja. Muitas das vezes os nossos pais nos formem e querem, praticamente que a formação de um filho é o asseguramento de um pai não vai de uma velhice. Então todo pai espera um lucro, um bem-estar, e nós sabemos principalmente muitos pais, muitas famílias têm daquela de que quando um jovem recebe o Evangelho e quer servir, pensam que tudo acabou. Aí vai passar mal, vai passar fome, tinha que trabalhar mais, tinha que se formar mais, ainda não tem marido, não tem filho. Então, esta é uma forma, uma linhagem de pensamento no lado carnal. Então, Deus me chamou, no lado dos meus familiares não foi uma boa, não caiu muito bem a ficha. Digo assim que não caiu muito bem, né? Eles queriam mais e mais porque sempre olharam com outro olhar, então queriam ver aí uma outra coisa. Mas... E nos dias de hoje,
Hoje, os familiares, muitos acreditam que quando têm problema, já conseguem ligar para a evangelista. Liguem na Elizabeth para vir orar. Como é que tem sido agora, nos dias de hoje? Sim, graças a Deus a aceitação. Primeiro ponto é aquilo que eu disse desde o princípio, estou a repetir. Nós temos que nos conhecer. Cada pessoa tem que se conhecer. Qual é o papel? Qual é a tua missão na Terra? Quando Deus nos chama, só você sabe por que Deus te chamou. Por mais que você saia nas ruas para explicar qual é a tua missão, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Outros vão banalizar, outros vão ofender. Então, quando nós temos um foco, o foco é servir Deus, temos uma meta, herdar o reino de Deus. Então, a nossa família, Deus está nos chamando, então o próprio Deus é que tem que lhes convencer. Amém. Graças a Deus eles já ligam, vamos ligar na minha pastora, vamos orar, vamos pedir um conselho. A mesma boca que um dia disse não, hoje já aceitam. É verdade, amém. Deus é bom, que Deus seja louvado para todo sempre. Pastor provincial de Luanda, Alexandre Sumbupanzo, tem algum testemunho que queira partilhar com os nossos telespectadores? Muito obrigado. São vários testemunhos da minha parte, mas como Março Mulher, vamos falar da sociedade na camada feminina, não é? O testemunho que eu tenho é que as mulheres têm muita força. As mulheres têm o amor de uma mãe. Sempre que nós anunciamos o Evangelho, encontramos mais o amparo na parte feminina. Desculpa lá o que os homens não sintam mal. Temos muitos homens que fizeram bem. Mas falando das mães, a destacar a mamã Fundo Maderna Lutumba, a reverendíssima Anguinamon Teresa Dombele, são as mulheres que, quando nós errávamos, sempre davam um conselho aos pais: papá, esse é teu filho, eu tenho fé que ele vai ficar bom. São muitos testemunhos. E posso destacar aqui uma mulher moçambicana, numa missão evangelística, quando eu lá estive, Helena Vilanculo. Oh, minha xará. Essa Helena Vilanculo é tua xará. Podemos bater palma para as Helenas, né? As Helenas, a Helena também é minha mãe, porque eu sou filho da Maria Helena Vindo. Então, a Helena Vilanculo é uma das mães que me deu de comer durante 3 anos e 32 dias. Quer dizer que mais um mês e um dia, a Helena Vilanculo. Não faltava-me de comer, basta só ela chegar na casa dela, o que ela comesse com seus filhos era também para mim. Então, se hoje estou a lembrar dela, é uma moçambicana, ela vive, tenho plena certeza, tem o único filho, o crisileiro, que é o Kiki, na Muxoeta, para Moçambique. Eu vos saúdo de Moçambique. Esse é um dos testemunhos concernentes às mulheres, para confirmar as palavras do Senhor Jesus, que havia dito no Lucas 4:25. Entre muitas mulheres, Deus só enviou o profeta Elias, aquela viúva da Sarepta. Não deram o nome, mas lhe deram o nome da cidade dela, Sarepta. As mulheres têm muito amor. Mamãe continue, mamãe não vacila, como aquela cantora, como é que é o nome dela? Irmã Jolie Macanda. A irmã Jolie Macanda, são mulheres, até tenho saudade dela e outras mais mulheres, irmã Sofia, como de ti também, grande pai. Cantora, irmã Helena. Obrigado. Pai. Helena Sawambo. Em breve a irmã Jolie, a irmã Sofia, se Deus quiser, estarão também aqui no programa. E a minha menina que acabou de cantar, Elizabeth dos Santos. Amém. Feliz março para todas as mulheres. Irmã Elizabeth, tem algum testemunho que queira partilhar conosco? Sim, é muito importante para já, estamos no Março Mulher. Digo também para o outro lado que está nos acompanhando, um feliz Março Mulher. Eu passo aqui para te dizer que você pode, você consegue, você é engenheira, você é empresária, basta crer, tudo depende de nós. Noutra hora, não era, né? Estou aqui sentada, estou ao lado do meu pai. É uma honra. Eu até estou a tremer, é quando eu estou. É verdade. Recebemos um pouquinho dele, então, por isso é que a atitude, o pau é pai. Assim. Tem que ser igual. É verdade, então. Recebemos um pouco. Então, muitas das vezes não acreditaram na Elizabeth, mais conhecida por Tia Betty hoje.
Já tenho o privilégio de estar... Febracis, que é uma escola do Scott, uma grande escola reconhecida, mais de 300 mulheres aí a falar. Então, eu passo esse testemunho para ti, para te encorajar. Você que é mulher, você que é jovem, você que é mãe. Então, é muito necessário que você conheça o teu valor. Tem um projeto, tira. Eu tenho algo que eu digo sempre. Deus é o dono do ouro e da prata. E todo cristão não pode passar mal. Não pode, não eu pode. tenho que viver o bem que meu Deus colocou na terra. Certíssimo. Então, muitas das vezes nós sofremos porque não conhecemos o Deus que estamos a servir. servir. Ainda podemos chegar no extraordinário, pensar além do horizonte. Deus vai realizar. Então, passo aqui para dar esse conselho para todas as mulheres, alusivo Março Mulher, necessariamente se conhecem, tem atitude, seja uma mulher sábia, porque o diabo está sempre aí, andar por aí para destruir as famílias. E o outro lado que o diabo tem sempre pegado é o lado psicólogo. Sou terapeuta e também sou serva de Deus, que sou. Nós tratamos de tudo um pouco. Bom Deus é escola. E temos também as nossas mães, aquilo que o pai citou, a mamã Teresa, a mamã Fundo, que sempre foram as mães que deram cabedal no Evangelho. E na altura, quando eles começaram a servir, ajudando os seus esposos na caminhada evangélica, os maridos nem sequer tinham dinheiro para pagar a escola dos miúdos, nem sequer uma boa comida. Então, é necessariamente nós acreditarmos de que nosso Deus pode. Elas tiveram uma boa posição, foram mulheres sábias, mulheres de força. Então, nós temos mães que temos que seguir o exemplo. Seguir o exemplo, sim, amém. Pastor Provincial, últimas considerações para os nossos telespectadores. Agradecer, em primeiro lugar, este programa. Me agradou bastante e estou a gostar da evolução da nossa imprensa e estou a esperar que cada vez mais tenhamos mais programas e bem-vinda a essa classe social, porque vós sois a igreja. Quando estivestes a guardar esses vossos dons, eu sempre falei, mas por que muitas estudiosas formadas da igreja não querem mostrar o que elas têm para esta igreja, principalmente a capital, que é a igreja onde está o apóstolo. Meus agradecimentos a ele também pelos esforços. Já temos uma sala de rádio, será rádio visual, está lindo, com todos os seus molhos. Daqui a pouco será ela inaugurada essa sala. E meus parabéns à minha amiga, minha esposa, a dona Cristina, a reverenda pastora, de paciência, e esse dia ela é minha motorista, tem me ajudado muito na minha locomoção daqui para lá, para ali. Amém. Agradeço imenso. Amém, glória a Deus. Irmã Elizabeth, considerações finais. Bem, uma coisa que eu esqueci é que estou aqui, tenho o privilégio de estar com o nosso pastor, meu pai, pastor provincial de Luanda, mas isto está a ser passado toda a Luanda, toda a Angola, se calhar a estamos nível internacional. internacional. A nível internacional. E pode ser a pergunta do outro lado. Para virmos servir, é necessariamente nós se formar, porque eu digo isso por quê? Porque na sociedade em si, pensam que por vezes as servas de Deus, estou aqui com o nosso pai, servas de Deus são analfabetas, fugiram, não. O papai Alexandre está mesmo a liderar uma caravana de jovens também formadas. Aí também entendemos um pouquinho da estatística, da contabilidade, do petróleo. Então, não viemos porque é a falta de trabalho. Viemos porque o nosso Deus também precisa ser glorificado em intermédio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer ao nosso pastor provincial Alexandre Sumbo Panzo por deixar tudo o que tinhas para fazer, para estares aqui no nosso programa, para assim podermos partilhar o Evangelho de Cristo. Obrigada. Obrigado. Irmã Elizabeth, também agradeço a si. Sei que és uma mulher de muitos ofícios e me identifico também contigo. E eu agradeço em nome
do coletivo todo do programa Viva o Evangelho. Obrigada. Obrigada, sim. Viva o Evangelho! Viva o Evangelho! Para todos aqueles que nos acompanham através da plataforma multimédia Bom Deus Internacional, prometemos voltar na próxima edição com mais um programa Viva o Evangelho. O nosso convidado, pastor provincial Alexandre Sumbo Panzo, além do pastor, também é um grande adorador do Senhor. Com vocês, eu convido o pastor provincial Alexandre Sumbo Panzo. Aleluia. Não chore mais, não chore mais. Aquele que fez ouvido te ouvirá. Não chore mais, não chore nunca. Aquele que fez ouvido. Não chore mais, não chore mais. Aquele que fez ouvido te ouvirá. Não chore mais, não chore nunca. Aquele que fez os olhos também vê. Seja na fome, no desemprego, aquele que fez os olhos também vê. Seja na luta, na perseguição, aquele que fez ouvido te ouvirá. Não chore mais, não chore mais. Me ajuda a batizar. Aquele que fez ouvido. Não chore mais, não chore mais. Aquele que fez ouvido te ouvirá. Não chore mais, oh, não chore nunca. Aquele que fez os olhos também vê.